Já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo para ir para o finalzinho já do livro de Josué. São 24 capítulos, nós vamos estudar hoje, vamos tirar algumas lições deste bonito capítulo 22. É a dispensa de Ruben, Gade, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Bem interessante essa passagem aqui, e Josué coordena esse tipo. É o finalzinho, aí já as coisas vão se encaixando, as cidades já estão estabelecidas para cada tribo, as cidades de refúgio, mais as cidades dos levitas, que tinham propósitos que nós já vimos aí ontem. Dá uma olhadinha ali se você perdeu, vale a pena. E agora as duas tribos e meia que colaboraram para estas batalhas todas, porque Moisés já dividiu estas duas tribos e meia antes do Jordão e já deu lugares para eles ali. Eles pediram para ficar ali porque havia espaço para o gado e seria uma boa terra para gado. Então essa divisão já estava feita. Mas Moisés, na conversa com eles, tirou esta promessa, não é? Não, nós vamos atravessar o Jordão, vamos estabelecer as cidades de cada uma das nossas tribos, vamos deixar aqui os currais feitos, as casas com nossas esposas e filhos, e vamos fazer o que o Senhor pediu. Só depois que dividimos tudo, a gente volta para nossa casa. Agora foram vários anos. Desde as batalhas e tudo mais, e agora estão voltando. Mas ontem eu não li um verso que eu queria ter lido, é o último verso do capítulo 21. Olha que verso bonito. Depois de dividir tudo, o Senhor lhes deu repouso, as guerras cessaram, né? As guerras fortes aí, e diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, olha que bacana, tudo se cumpriu, nenhuma promessa falhou. Você acha que as promessas de Deus falham? A gente olha e diz assim: oh meu Deus, por quê? Por quê ou por quê? A gente questiona Deus muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas o Senhor tem este verso aqui, esse verso devia estar escrito em cada página da Bíblia. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara ao Ronaldo. Tudo se cumpriu. A Lara, ao Gerson, a Kathleen. Nenhuma palavra falhou. Tudo se cumpriu. As palavras de Deus não falham. Sabe o que falha é a nossa resposta à palavra de Deus. Eu posso atrapalhar o plano de Deus, mas Ele tem um plano lindo para cada um. Chegarmos na terra prometida. Esse é o plano dele. E vivermos para sempre nesta terra prometida. Só que ainda não, mas já. Se a gente não se acostumar agora, não se acostuma mais para frente. Então já eu preciso viver no reino de Deus. Só que ainda não, ele vai ser estabelecido, mas como se estivesse já aqui. Então eu tenho que ser Jesus para as pessoas, eu tenho que ser igreja, eu tenho que ser a cidade de refúgio, eu tenho que ser a cidade dos levitas. Nada deixou de se cumprir. Bom, agora Josué faz uma dispensa honrosa a este grupo das duas tribos e meia, né, que ficavam do outro lado. Josué os elogia, os gaditas, rubenitas e os da meia tribo de Manassés. Ele os chamou e disse: tens guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tens obedecido em tudo quanto vos ordenei. Vocês cumpriram a palavra, porque eles disseram: nós vamos juntos, fiquem tranquilos, não vamos nos separar. A ideia era não separar. Nós somos uma unidade, nós somos um reino. Vamos estar divididos, mas somos um reino. Esta era a preocupação, tanto dos rubenitas, gaditas e da tribo de Manassés. Que aqui nunca fala aqui manasseitas, né? Mas deve ser por aí, mas da tribo de Manassés.
nós somos uma tribo, somos um reino. E eles não deixaram de cumprir a palavra. Olha que bacana. O último verso é assim: o Senhor cumpriu sua palavra nas suas promessas. E agora liga com essa experiência humana de 2 tribos e meia que cumpriram a palavra. E Josué no verso 4 aqui os dispensa. E diz: voltai-vos, pois, estou lendo na metade aqui do verso. Voltai-vos, pois, e agora ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Eles estavam do lado de cá, estavam da além do Jordão para o lado de lá. Agora, José dá um conselho, né? Olha, todo mundo estava preocupado com isso. As pessoas que estavam ligadas a Deus estavam preocupadas com isso. Deus estava preocupado com isso. Deus estava preocupado com isso. E hoje está também. O conselho de Josué, olha que beleza. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência, é o verso 5, o mandamento e a lei que Moisés, servo de Deus, vos ordenou. Primeira, que ameis o Senhor vosso Deus. Segunda, que andeis em todos os seus caminhos. Terceira, que guardeis os seus mandamentos. E quarta, que vos achegueis a Ele. Quinta, que os sirvais de todo o coração e de toda a alma. Conselho, tá bom? Não esqueçam disso. Vocês vão ficar separados só pelo rio, mas estamos unidos no nosso propósito. Nós somos um povo. Então mantenham o que diz aqui, o amor ao Senhor. É a base, ele começa pela base. Andem nos seus caminhos, guardem os mandamentos, se acheguem a Ele, andem próximos dEle e sirvam de todo o coração, sirvais. Assim, verso 6, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para suas tendas. É bonita essa despedida, não é? É de interesse, nós somos irmãos, vamos estar distantes apenas pelo Rio Jordão, mas estamos ligados aqui. Estamos ligados no propósito de servir a Deus. Essa era a preocupação de Josué. É uma preocupação sincera. Assim, verso 9, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram, se retiraram dos filhos de Israel em Siló, lá onde estava o templo, né, o templo móvel, que está na terra de Canaã, para se ir à terra de Gileade, depois do Jordão, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. Vamos cumprir. Bom, vindo eles para os limites, pegados ao Jordão, diz aqui, que eles edificaram, verso 10, um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Bom, mas o que aconteceu com o pessoal lá do outro lado? Achou que eles estavam fazendo um altar para não virem mais a Siló. Eles acharam que eles estavam inaugurando um novo tipo de culto. As 2 tribos e meia teriam o seu tipo de culto separado do culto de Israel. A preocupação aqui é unidade, repito. A preocupação é a unidade. Nós somos um povo, não vamos ficar dividindo ideias e tudo mais. Prestem atenção. O verso 11 diz assim que eis que os filhos de Ruben e tal fizeram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Né? Do lado de Israel, eles fizeram aquele altar grande. Aquilo chegou em Siló e eles saíram a peleja, eles queriam sair a peleja contra as 2 tribos e meia. Eles estão separando o culto, vão separar da gente, vamos levar o exército lá. Então, Finéias, que era filho de Eleazar, sumo sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, que 2 tribos estavam lá, né, inteiras, e metade de Manassés estava indo também,
para lá e eles fizeram um apelo. Eles encontraram as tribos, se assentaram com elas e olha que discurso duro. Que infidelidade é essa que vocês estão cometendo? O culto é lá em Siló. Lá está o templo. E naquela altura, o templo era o templo. Estava lá o Shekinah e tudo mais. Por que vocês querem fazer uma confusão que nem lá em Peor, né? Lá com Balaão, lá, aquela confusão toda por ali? Vocês estão sendo infiéis, vocês estão abandonando. Verso 18, vou dizer os verbos. Abandoneis, rebelais contra o Senhor. Verso 19, rebelais de novo, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor. Espera aí, estão cometendo a mesma infidelidade de Acã? Aí eles foram e descarregaram tudo isso, mas os Rubenitas, Gaditas, os de Manassés, meia equipe, meia tribo, eles não tinham essa intenção. Eles disseram, não, calma aí, peraí. Nós fizemos o altar mesmo, mas nós não vamos colocar diante deste altar o que a gente deve fazer lá no templo, em Siló, de jeito nenhum. Pelo contrário, verso 29, fizemos por causa da seguinte preocupação, amanhã nossos filhos talvez dirão a nossos filhos, vossos filhos, aliás, que estão do lado de lá, dirão aos nossos filhos que tem de vós com o Senhor Deus de Israel. Mas vocês estão do outro lado do Jordão? Vocês têm alguma ligação? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Não tendes parte no Senhor? Vocês estão desligados do Senhor? Assim bem, os vossos filhos poderiam apartar os nossos filhos. Então, como exemplo, nós pudemos esse altar. Lembra que ele colocou lá em Siló as 12 pedras, uma em cima da outra? Que era um sinal de que eles tinham atravessado o Jordão. 12 pedras lá no fundo do Jordão, também colocadas. Elas deveriam servir, se você se lembra do texto, assim, quando vossos filhos perguntarem o que é isso, aí vocês vão contar, saímos do Egito, papapá, a história. Estava falando com a Lana aqui agora, né? Nós esquecemos muito fácil da história. Né? E não se importar com a história é achar que só a gente vive, que ninguém passou pelo... O passado não existe, só eu existo. Tem uma história, tudo tem uma história. É importante saber o que veio por trás, como é que chegou aqui. Olha o que eles dizem aqui no verso 24. Para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos não tendes parte no Senhor. Então nós temos aqui esse altar, para eles se lembrarem disso. Não é? Não para o holocausto, verso 28, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar aqui diferente. Eles não tinham nenhuma intenção, vamos manter a unidade. Eles queriam manter a unidade, o povo que veio lá com o filho de Eleazar, Finéias, eles queriam manter, todo mundo queria manter a unidade. O marco não era para, aliás, esse altar não era para adoração, era para um marco, marcar. Falado tudo isso, diz aqui que eles saíram satisfeitos. E disse Finéias, hoje, verso 31, sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Está tudo bem, estamos satisfeitos. Verso 33, com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram ao Senhor. E aquele lugar foi chamado de altar de testemunho. Então era de testemunho e não de adoração. Você entende a diferença? Altar de testemunho. É um testemunho entre nós de que Deus é, o Senhor é Deus. O último verso diz aqui. Legal, né? Mantida a unidade. Se não mantivermos a unidade, espiritualmente falando, na família, na igreja, vamos criar uma confusão tremenda. E eles entenderam que eles estavam criando um outro tipo de culto. Não, é para confirmar, é para exemplo, que nós cremos no Senhor, por isso nós fizemos isso. Não é para holocausto, é para adoração. Não é para
para prestar, não é para adoração, é para manter o marco. Nós vamos adorar esse altar, para manter o marco. Somos de Deus. Que tenhamos marcos em nosso coração, em nossa casa, em qualquer lugar que a gente venha a passar. Que haja um marco de que aqui passou alguém que crê no Evangelho, que o Senhor é Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, te agradecemos porque há marcos em nossa vida e se não houver nenhum marco, que possamos pensar nisso, em sermos estes marcos ambulantes e mostrarmos que o Senhor é Deus em nossa vida. Abençoe as famílias, abençoe as congregações, aqueles que te buscam, ainda não te encontraram, que possam ver claramente o caminho em nome de Jesus. Amém.